Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de Sociologia Jurídica. Vamos dar sequência aqui à nossa discussão, sobre os estudos do direito voltado para a área da Sociologia Jurídica. O tema da nossa aula de hoje é uma evolução do conteúdo que nós discutimos sobre direito vivo. Hoje nós vamos falar brevemente sobre o autor, que foi um dos formuladores, um dos propositores dos conceitos básicos dessa interpretação da disciplina do direito. Nós vamos falar sobre a interpretação do direito a partir de uma lógica sociológica. Então, o que seria o direito? Quando nós pensamos aqui em... O que seria o direito quando nós pensamos nesse direito a partir de uma perspectiva mais ampla? Por exemplo, quando nós falamos em direito, um monte de coisas, um monte de elementos vem à nossa mente. Mas, fundamentalmente, o que seria isso? Quando nós nos referimos a direito, nós estamos falando da disciplina? Nós estamos falando do curso de direito? O que vocês acham? Quando nós falamos em direito, nós estamos falando de sistema jurídico, nós estamos falando dos direitos que as pessoas têm em relação aos seus deveres, nós estamos falando da lei, nós estamos falando da ideia de certo ou errado. O que vocês acham? Qual que é a posição de vocês em relação a isso? Então vejo que a ideia de direito é uma coisa bastante ampla. Nós temos muitas coisas em mente quando nós falamos em direito. Na língua portuguesa, direito significa um monte de coisas diferentes. Então, para pensar direito como um conceito, é importante que ele seja esmiuçado, é importante que ele seja tido em maiores detalhes para que nós estejamos aqui na mesma página. Então vejam, falar em direito como curso de direito é completamente diferente de se falar em direito na relação de direitos que eu tenho na condição de cidadão. É completamente diferente, esses dois elementos, quando nós falamos em Nossa, eu me perdi aqui. Eu fui adicionar alguém na sala aqui, me perdi naquilo que eu estava falando, mas vamos lá. Então, voltando aqui para me reposicionar. Então, entender o conceito de direito é importante, porque quando nós falamos em direito, nós nos referimos a coisas muito diferentes. Pode ser o curso de direito, pode ser direitos relacionados a deveres, a gente pode estar falando do sistema jurídico, de direito como lei, direito na condição de direitos que eu tenho como cidadão, pode ser a filosofia do direito, não necessariamente um curso de direito. Então, muitas coisas cabem dentro desse conceito. É importante esmiuçar melhor isso para a gente entrar aqui nessa mesma página. Quando se fala em direito na perspectiva sociológica, nós estamos falando não do direito na condição de lei, e obviamente não do direito como curso, nem da filosofia do direito, mas nós estamos falando aqui do direito como o conjunto fundamental das regras que normatiza a nossa vida. O conjunto das regras, não necessariamente das leis, mas o conjunto das ideias de direito que norteiam a nossa vida cotidiana. Então é mais do que certo e errado, é mais do que aquilo que está na lei, e isso, se vocês se lembram da nossa aula anterior, está dentro daquilo que nós discutimos sobre as hipóteses fundamentais da sociologia jurídica. Ok? Então, o pensamento sobre o direito jurídico, ele começa a ser orientado aqui a partir de toda uma discussão feita nos anos 50, embora ele tenha surgido antes, na França, nos Estados Unidos, na Áustria, na Alemanha. Nos anos 50 começa especialmente a aumentar o interesse na discussão sobre uma sociologia do direito, porque se vocês se lembram dos filmes, se vocês se lembram das séries que vocês veem, que se passam nesse período, tanto séries brasileiras quanto séries internacionais, se vocês olharem lá no Netflix, tem um monte de coisas que falam sobre isso, vocês vão ver que nesses anos 50, 60,
nós temos todo um período de contracultura, todo um período de rediscussão, né, sobre o que é a cultura, sobre o que são regras, sobre o que são leis, sobre o que são direitos. Você tem aqui nos Estados Unidos toda uma discussão sobre direitos civis. Nesse período está acontecendo toda uma discussão sobre o direito da mulher, né? Nesse momento histórico, foi quando em muitos países do mundo as mulheres passaram a ter direito ao voto. Nos Estados Unidos, os negros passaram a ser tratados como cidadãos, né? Somente a partir de uma discussão que foi feita a partir desse momento em diante, né? Então a gente precisa chegar lá no final dos anos 70 para você ter mais ou menos assimilado essa discussão, e mesmo hoje isso ainda não acabou completamente. Essa ideia de que negros não são tratados como gente, não tratados como criaturas inferiores. Nesse momento histórico, ainda havia leis, por exemplo, nos Estados Unidos, que diziam que se um branco tivesse, né, no transporte público, no ônibus, ou mesmo dentro de um espaço público, em qualquer lugar, se um branco entrasse num espaço como esse, por exemplo, no ônibus, um negro teria que levantar e ceder o lugar, né? Então vejam como é forte isso mesmo do ponto de vista legal. Vários países do mundo haviam muitas leis segregacionistas, leis de discriminação, ou seja, a discriminação não apenas existia como um elemento da cultura, como um elemento da realidade, mas ela era reconhecida em lei. A discriminação racial, ela era legalizada até aqui por volta do começo dos anos 70 em boa parte dos países do mundo. Então vejam que está se rediscutindo uma série de elementos jurídicos sobre o que é certo e o que é errado, quem tem direito de cidadania, e essa discussão toda sobre direito perpassa uma discussão sociológica, porque a mudança no direito que vai acontecer daqui em diante é uma mudança que surge com base numa mudança social. Mudam os costumes, mudam os hábitos, mudam os valores, e nessa toada muda o direito. Você tem aqui toda uma revolução cultural, toda uma contracultura, na verdade, né? Um movimento hippie, você tem um monte de coisas novas acontecendo, liberdade sexual, liberdade da mulher, liberdade dos negros, mas mesmo os homens passam a ser compreendidos aqui dentro de uma lógica diferente, né? Essa ideia daquele machão da sociedade, aquele homem típico do cinema dos anos 50, né? Aquele macho alfa dos anos 50, isso começa a deixar de fazer sentido, né? E começa a mudar a própria perspectiva que a sociedade possui sobre homem, mulher, sobre raça, né? Sobre valores em geral. Esses valores passam a ser aqui incorporados no direito. Então essa mudança jurídica, que é inspirada numa mudança social, é o que traz a sociologia, né, para o campo do direito. Isso acontece nos casos dos Estados Unidos aí por volta dos anos 50, mas também na França. Na França é muito interessante essa discussão, porque ela começa com uma lei de 1964 falando sobre tutela de menores e a reforma de regimes matrimoniais. Veja que coisa interessante. Você começa a discutir quem tem direito a ficar com a criança no caso de divórcio. Você começa a discutir divórcio, você começa a discutir o que acontece em caso de divórcio, quem fica com patrimônio, a posição do homem e da mulher, essa ideia de que a mulher continua sendo tratada como gente, ainda que ela tenha sido divorciada, essa ideia de que a mulher passa a ter direito a pedir divórcio, né? Toda essa ideia de que o patrimônio construído conjuntamente, né, numa vida matrimonial, precisa ser compreendido também dentro de uma lógica conjunta. Então veja que conjunto de transformações, né, absolutamente fundamentais aconteceram, que forçaram uma reinterpretação do direito. Então veja, isso não é uma questão que autores da sociologia decidiram começar a pensar e levar para o direito. Na verdade, isso veio como uma necessidade do direito. Ficou claro onde eu quero chegar aqui? Não é que autores de sociologia começaram a escrever livros sobre a questão do direito, da sociologia jurídica, e isso pegou. Dentro do campo do direito, começou a se tornar absolutamente necessário. Transformações tão grandes na sociedade aconteceram que forçaram uma mudança na lei, e essas mudanças precisaram ser compreendidas a partir de uma perspectiva que é sociológica. Então, quando se começa aqui a rediscutir, no caso francês,
os regimes matrimoniais, divórcio, como se divide patrimônio, como se divide guarda, né, das crianças, como se trata a criança, essa ideia de você reconhecer a mulher como cidadã, reconhecer a criança como cidadã, entenderam? Tudo isso exige todo um novo escopo de conhecimento para justificar essas próprias leis. Essas transformações legais, elas aconteceram com base em toda uma discussão que foi fundamentada no estudo de uma série de outras ciências, na psicologia, na sociologia, e as grandes mudanças que aconteceram nesse período tiveram essa atuada, certo? Não foram apenas mudanças no direito, foram mudanças profundamente estruturadas, profundamente marcadas por uma transformação na ordem social. E é aqui que se começa, né, a fortalecer essa questão da ideia de direito vivo, que é o tema da nossa aula de hoje. O Sandro falou aqui da questão dos migrantes, é verdade. Né? Por exemplo, hoje a gente está rediscutindo essa questão de quem tem direito a ter direitos, mas a partir da lógica agora da imigração, né? Os migrantes que chegam em grandes contingentes vindos de outras regiões do mundo são esses outros que nós temos hoje, esses estranhos, esses diferentes à ideia de cidadania, que eles estão aí e é preciso lidar com essa questão. E agora, essas pessoas têm ou não têm direitos? Eles têm ou não têm direito a ter direitos? Agora vejam, quantos imigrantes nós temos hoje? Mesmo nos países que mais recebem imigrantes no mundo, a quantidade é ridícula. Compara isso com a quantidade de negros que nós temos no Brasil e nos Estados Unidos. Compare isso com a quantidade de mulheres, crianças, idosos que nós temos em todos esses lugares, né? Hoje, quando se fala da questão da imigração, de fato, ela está muito voltada, está muito orientada também para essa questão de uma discussão sobre direitos e uma transformação da ideia de direitos, da ideia de cidadania. Mas pense no impacto tão maior, tão mais significativo que foi nesses anos 50, 60, 70, quando esses grupos que passaram a ter direitos foram negros e mulheres, crianças, né, idosos. Né? Pensa no radicalismo dessa transformação. Né? Isso foi muito grande, foi muito profundo. A sociedade ficou com marcas muito profundas por conta dessa rediscussão. E o direito foi tão transformado por conta disso que ele precisou buscar em outras áreas, em outras ciências, a fundamentação para essas discussões. Ok? O jurista austríaco, né, Eugen Ehrlich, que viveu aí entre 1862 e 1923, foi um dos autores que começou essa discussão. Ele é tido como fundador pela maior parte da bibliografia, embora nem todos, né, nem todos os autores nem da sociologia, nem do direito pensem nele necessariamente como fundador, mas ele certamente foi um dos principais formuladores iniciais dessa tese de que o direito é uma coisa viva, e, portanto, da tese do direito vivo. Agora veja que ele morreu lá em 1923, o que significa que muito antes do conceito de direito vivo ser incorporado efetivamente na discussão jurídica, ele já havia sido formulado. Ele foi formulado, mas ele estava nos papéis, ele estava na biblioteca, estava na academia, desde lá das últimas décadas do século XIX e do começo do século XX, mas ele só se torna uma coisa realmente palpável, a discussão realmente ganha profundidade e passa a ser incorporada no direito somente a partir lá dos anos 50, 60. Então, veja a diferença entre o conceito e a realidade. Né? O conceito de direito vivo é uma coisa que existe há muito tempo, mas a realidade prática, né, a realidade jurídica, só incorpora a ideia de direito vivo lá a partir dos anos 50 para frente, né? Principalmente a partir dos anos 60 na maior parte do mundo. Ok? Essa expressão direito vivo, né, segundo o Eugen, nosso amigo Eugênio, né, ela é usada para designar o que é direito para a sociedade. Essa frase vem, né, de uma citação que ele faz que dizia o seguinte, né, segundo ele, o direito ele tem uma espécie de centro de gravidade.
né? O direito vivo, para ele, é o centro de gravidade do desenvolvimento jurídico. O que significa falar em centro de gravidade para se pensar aqui em direito? Então pense no seguinte, a gravidade é uma força que atrai, certo? Então a Terra, né, todos os corpos celestes do nosso sistema solar, eles orbitam em torno do Sol. Mas cada grande corpo celeste que existe aqui, né, os nossos planetas, eles também têm gravidade e há também outros corpos celestes que orbitam em torno dele. Por exemplo, a Terra orbita em torno do Sol, certo? Mas nós também temos a Lua que orbita em torno da Terra. Nós temos aqui um cinturão de asteroides ali depois de Marte, entre Marte e Júpiter. Júpiter é um planeta gigante que tem uma quantidade absurda de luas, que inclusive é desconhecida até hoje. Tem mais de 20 luas em Júpiter e não há certeza se nós já descobrimos todas elas. Então há uma quantidade enorme de corpos celestes ali em volta de Júpiter. Então veja, a massa deles desses corpos é tão grande que eles atraem outras à volta deles. No caso do direito, o Eugen pensa uma coisa mais ou menos parecida. Ou seja, onde é que está o campo, onde é que está efetivamente o direito? Onde está a gravidade? E onde é que está a gravidade? No caso do nosso sistema solar, nós temos um centro principal, que é o Sol, mas também há outros centros de gravidade. O centro principal é o Sol. Tudo, no final das contas, acaba girando e orbitando à volta dele, ainda que eles também orbitem à volta de outros corpos celestes. Por exemplo, a Lua orbita em volta da Terra, mas ela também orbita, né, o Sol junto com a Terra aqui. Então, a gravidade do Sol é aquela que prevalece. Ele é o centro fundamental e determinante do movimento de todos os corpos celestes dentro desse sistema. É por isso que ele se chama de sistema solar. Quando o Eugen fala em centro de gravidade do desenvolvimento jurídico, ele pensa na ordem social, na cultura, no próprio movimento da sociedade como orbitando em torno de si mesmo. Ou seja, a sociedade é como se ela fosse o Sol e é ela o grande centro a partir da qual todo o direito orbita. Ficou claro isso? Nós temos um centro de gravidade que está dentro da ordem social. Todo o campo do direito orbita à volta dela, embora exista outros centros menores de gravidade, mas tudo está vinculado a esse centro fundamental, esse centro principal. Então, há diversos centros diferentes de gravidade jurídica, há diversas origens diferentes do direito, portanto, mas todas elas essencialmente orbitam aqui em torno de uma construção social. E dentro da sociedade, há diversas fontes diferentes, é como se fossem vários planetas diferentes que têm centro de gravidade e eles criam ordens jurídicas em torno de si. Então, o que o Eugen, né, o nosso amiguinho Eugênio, vai dizer é: o direito é o direito mesmo e não o ideal do direito, ou seja, o direito positivo. O direito não é a lei, né, ele não é a ideia do direito, ele é aquilo que existe de verdade, né? Os planetas existem concretamente e é nisso que se deve focar a análise jurídica. Ou seja, as fontes concretas, as fontes reais do direito, elas existem aí dentro da sociedade e nós devemos focar diretamente nelas, não numa ideia genérica daquilo que seria direito. Para ele, né? Para ele, o direito vivo não se esgota na letra da lei, porque esses centros de direito que existem dentro da sociedade são eles que efetivamente influenciam a nossa vida. Isso fica mais claro aqui, né, nessa nossa página seguinte. Que ele vai dizer o seguinte: a ciência do direito deve atender não apenas as palavras, mas também os fatos subjacentes ao direito, ou seja, os diversos centros de gravidade que a partir daqui que efetivamente as ordens jurídicas, ou seja, as ordens que normatizam, que ordenam a nossa vida, é aqui efetivamente que isso acontece. É daqui que vem essa ordem, é daqui que vem essa gravidade, e é isso que efetivamente importa para a gente. É isso que importa em qualquer análise de como o direito funciona. Significa o seguinte: segundo ele, os fatos do direito, que são esses centros normatizadores, são fenômenos jurídicos sociais
e reveladores do direito, porque são eles que revelam o direito. Então, quais são esses fatos, ou quais são esses centros de gravidade, né, que efetivamente revelam o direito para a gente? Ele vai mencionar aqui o costume, a posse, a família, os estatutos associativos, os testamentos. É isso que efetivamente normatiza a nossa vida. São essas as fontes a partir das quais o direito efetivamente nos influencia. Ficou claro para vocês isso? Ó, não é uma pergunta retórica, espero respostas de vocês aí. Ou seja, então nesse sentido, para ele, o direito aparece como uma ordem efetiva de uma sociedade que existe menos nas normas de decisão que já estão positivadas, né, na Constituição, lá no Código Penal, mas na nossa vida comum. É isso que define como as pessoas se comportam, as regras de conduta, as normas efetivas do direito, e, portanto, é isso que ele vai chamar de fatos originários do direito. Então, talvez fique mais claro se eu mencionar um exemplo do tipo... quem já morou em cidade pequena, né, cidadezinha de periferia, não sei se isso ainda existe por aí, mas vai lembrar, por exemplo, daquelas pequenas mercearias, né, em que as pessoas iam. Isso é coisa que dá para ver aí em novelas de época, né, e tal. Aquelas merceariazinhas em que você vai ter uma cadernetinha em que o dono do boteco, né, o dono do estabelecimento, o dono do armazém, do empório, ele anota as compras que as pessoas vão fazendo, né, ao longo do mês. Chega no final do mês, as pessoas vão lá e pagam. Vocês já viram isso? Já ouviram falar disso? Vocês já ouviram falar desse tipo de estabelecimento que tem uma cadernetinha em que você vai lá, compra, deixa anotado no papel, né? Aí no final do mês você paga. Agora veja que coisa interessante. Que efeito vinculativo do ponto de vista jurídico possui um documento como esse? Tem valor legal uma caderneta que o dono da loja anotou alguma coisa? Né? Então, o pessoal está mencionando aqui que tem em alguns lugares ainda por aí. É verdade. Então, isso mesmo. Esse é o antigo Mastercard. É isso aí. Só que no Mastercard você tem toda uma série de comprovações. Quando você paga com cartão de crédito, você usa uma máquina, né, ou você paga pela internet, mas isso fica tudo registrado. Você está usando aqui uma linha criptografada, né? Tem uma série de elementos aqui da tecnologia que acabam sendo vinculativos. Então você vai imprimir aqui um comprovante na hora, você paga, o dono da loja tem um comprovante que vai sair depois lá na própria máquina, mas ele tem depois todo um levantamento interno. Você recebe um comprovante, né? Você confere, de fato foi isso aqui que estava registrado lá, para que você poder depois ver na sua fatura se o que foi cobrado corresponde, né, ao comprovante que você possuía. Agora, no caso da caderneta, você não leva uma cópia para casa, né? Essa cadernetinha de empório, você não leva uma cópia para casa, ela fica lá no empório, no boteco, seja lá onde for. E esse é só um pedaço de papel, né? É só um pedaço de papel, ou seja, que não é uma nota fiscal, não serve como elemento contábil, não serve para absolutamente nada do ponto de vista estritamente jurídico. Serve como uma prova de que algum registro aconteceu, mas aquilo não tem efetivamente nenhuma função que seja vinculativa. Nem o dono do empório pode executar você judicialmente com base naquilo que está anotado na caderneta, nem você pode judicialmente contestar nada referente a isso, porque se ele anotar algum item a mais, como é que você vai saber? Como é que você vai poder dizer não era isso que eu estava devendo? Então, aqui, esse pedaço de papel, do ponto de vista das normas do direito positivo, né, eles não são vinculativos. Esse pedaço de papel, ele não tem valor jurídico. Ele terá valor jurídico, dependendo da situação, se o juiz interpretar, né, que de fato havia ali uma relação de plena confiança. Ele precisa fazer uma interpretação bastante torta, quase que, da lei, né, para levar em consideração uma prova documental como essa,
que não pode ser periciada, que não pode ser é, que não pode ser efetivamente comparada com nenhum tipo de contraprova. Sim, o Fernando aqui mencionou a ideia de costume, de fato é isso. Ou seja, se ele interpretar para além da norma jurídica, a partir de uma lógica do costume, a partir de uma lógica consuetudinária, ele pode interpretar o seguinte: o dono dessa loja, o dono desse empório, desse armazém, trabalha nesse mesmo lugar há mais de 20 anos, certo? Nunca ele teve problema com ninguém, nunca sonegou impostos, nunca matou ninguém, nunca roubou ninguém, nunca houve nenhum tipo de problema vinculado a esse sistema, nunca ninguém acusou ele de roubo. Inclusive o próprio pessoal da polícia, né, o pessoal do próprio judiciário sempre comprou lá, né? Pensa, cidade pequena, lugarzinho pequeno, tudo mais, e nunca deu problema nisso. Aí aparece alguém contestando uma cobrança, sei lá, de um valor irrisório. O juiz pode dizer, nunca deu problema nisso. Esse lojista conta, portanto, com toda a confiança dessa comunidade. Por que que nesse momento, por que que hoje, em relação a essa pessoa, ele começaria a praticar uma contravenção? Por que que ele roubaria um fulano, né, um valor irrisório como esse? Não faz sentido. É muito mais provável que alguém que durante 20, 30 anos sempre agiu de forma correta, continue agindo de forma correta. E de repente um recém-chegado, né, aí na cidade foi lá comprar e está dizendo que o lojista cobrou a mais. Como assim? Nunca fez. Eu conheço o lojista, né, toda a comunidade conhece esse lojista. É há mais de 30 anos e ele nunca teve problema aqui. Então, o mais provável é que se houve algum problema, ele foi causado pelo recém-chegado, não por alguém que a comunidade reconhece como sendo, né, digno de confiança há tanto tempo. Vocês entenderam? Então, de onde vem o valor vinculativo desse papel? De uma coisa que está completamente fora do código, fora, né, da lei positiva. Vem do costume, vem do hábito, vem da confiança que a comunidade deposita naquela pessoa, naquela instituição, inclusive de comércio. Então, o papelzinho não tem valor absolutamente nenhum. Ele vale enquanto as pessoas se respeitarem. Enquanto o lojista não tentar roubar ninguém, enquanto os consumidores não derem um calote, o sistema funciona. E qual que é o valor vinculativo do sistema? Quais são as ameaças de punição? Elas são paralegais, elas são extralegais, né? É isso, né? A confiança num tipo de comunidade como essa, onde um sistema desses pode funcionar, ela tem um peso muito forte. Mas onde é que está a confiança, né, no Código Penal? Ela serve como um parâmetro muito subjetivo aí de tomada de decisão. Mas ela não dá valor legal à caderneta. Quem dá valor à caderneta são os hábitos, são os costumes, são os valores da comunidade. Então vejam, a caderneta tem um papel vinculativo pelo costume e não por uma explicação legal, certo? Então vejam, se aquelas pessoas chegaram à conclusão de que todo mundo tem que pagar, porque o dono daquele estabelecimento merece confiança, e o dono do estabelecimento vende sem receber, entrega o produto e não recebe na hora, porque ele confia nas pessoas, ele só anota no caderninho e para ele esse é um controle suficiente, tudo isso acontece com base num valor que é socialmente estabelecido. Se esse valor, né, que é estabelecido por essa comunidade, ele tem força suficiente para continuar funcionando, isso não é direito? Isso não é uma norma que ordena a vida das pessoas? As pessoas não obedecem essa regra, ninguém pode dever para o dono do boteco, ainda que não haja nenhuma prova que eu esteja devendo. Afinal de contas, eu fui lá, paguei, aliás, eu peguei o produto, fui embora. Se o dono da loja me deixou ir embora e não me acusou de roubo ali naquele momento, é porque eu posso considerar que esse produto está pago. Se eu disser paguei, não, tá, mas aí o dono da loja diz, não, mas tá anotado aqui na caderneta que ele está devendo. Aí eu olho lá e digo, grande coisa, e daí?
Eu também aqui, deixa eu anotar aqui no meu papelzinho, né? Fulano está me devendo uma casa. Pronto. Qual é o valor desses dois papéis? Absolutamente nenhum. Ele só tem valor por uma construção social com base na confiança. E essa confiança cria direito. Essa construção social é aquilo que o Eugen Ehrlich chama de centro de gravidade do direito. Certo? Esse centro de gravidade do direito cria lei. Não dever para o lojista não cobrar além daquilo que as pessoas efetivamente compraram é lei. Só que é uma lei estabelecida não pelo Código Penal, e sim pela comunidade, pelo hábito, pelo costume. Certo? Então vejam, toda essa série de outros documentos, né, de posse, relações familiares, estatutos associativos, testamentos, tudo isso passa a ter um peso, portanto, que é vinculado a essa submissão que as pessoas aceitam de forma consciente e voluntária. Certo? Um exemplo do que seria isso. Vocês já jogaram Stop? Né? É isso. Então, como é que funciona o Stop? Né? Você vai combinar com alguém, um grupo de pessoas, um grupo de amigos combina. Então, você vai anotar aqui no papel, né, uma série de itens que você coloca, você vai anotando ali por ordem alfabética conforme a letra que vocês determinarem ali, não é isso? Né? Com a letra tal, vocês colocam lá, mencionam os itens para ver quem lembra mais itens. E aí, né, no final, a pessoa que conseguiu lembrar de mais itens em cada uma daquelas letras acaba ganhando o jogo, não é isso? Então, quem que estabelece as regras desse jogo? As pessoas que estão ali em volta. Né? Existe uma ideia mais ou menos geral de como esse jogo funciona, mas no fundo, cada vez que você vai jogar, você estabelece ali certos critérios. Por exemplo, dragão vale para animal? Né? Quando você joga, aparece a letra D, animal. Dragão vale? Vale o caramba. Não, comigo não. Comigo dragão não vale. Dragão não é animal. Dragão é um ser mitológico. Imagina, dragão não existe. Se não existe, não vale. Tá vendo? A gente tem que estabelecer aqui as regras direito. Dragão não vale. Animal, dragão não é animal. Se fosse assim, você poderia mencionar qualquer criatura que exista lá. Você viu no Senhor dos Anéis, sei lá, orc, você vai mencionar troll, né? Se você vê lá Star Wars, tem um monte de criaturas lá, né, naqueles planetas que eles frequentam eventualmente, que aí poderia colocar lá também. Então, o nome desses bichos vale? Claro que não. Mas aí é que tá. Se nós começamos a jogar e combinamos que vale, então passa a valer. Se nós combinamos que não vale, então não vale. Então você vê. Então veja. Quem que estabelece essa regra? Né? Aquele grupo de pessoas que começou o jogo. Não é isso? Mas se você vai pensar, não, mas isso é besteira, só um joguinho de stop, isso aí não serve pra nada, isso é bobagem, que impacta isso aí na vida das pessoas, né? De fato pode ser, mas olha quanto tempo você passa jogando stop. Provavelmente muita gente passou mais tempo jogando stop aí na escola do que fazendo lição de casa. E tem outras coisas também, por exemplo, futebol. Sobre futebol. Então nós temos uma quantidade enorme de regras que norteiam como o futebol deve funcionar. Por exemplo, gol, né? Quando a bola passa por uma trave que está ali. Se alguém pega na bola com a mão, né, é falta, o jogo para. Né? Se alguém agride outra pessoa, fica determinado que ali uma falta vai ser cobrada. Então a falta, né, é o nome da interrupção, mas também da cobrança, né,
da contravenção que aconteceu ali. Mas, por exemplo, se você é agredido no jogo de futebol, se alguém chuta as suas pernas na hora que você está jogando futebol, você chama a polícia? Né? Não, você não chama a polícia, ainda que você não conheça a pessoa. Por exemplo, você está jogando com um time ali que veio de fora da cidade, você nunca viu o cara que está ali, né? Porque você poderia dizer, não, mas se um grupo de amigos está jogando ali, tirando um racha no sabadão depois do churrasco, né? Aí tudo bem, né? Ficou ali entre amigos e tal. Mas pense num jogo profissional, né? Um time está jogando contra outro lá, são times de estados, de países diferentes, os jogadores nunca se falaram, e um dá um chute na canela do outro. Isso é uma agressão. Você não recorre à justiça para cobrar essa agressão, certo? Se você está andando no meio da rua e alguém te dá um chute nas canelas, você chama a polícia. Mas numa partida de futebol, não. E de onde vem essa ideia de que você não pode chamar a polícia durante o jogo de futebol? Você entendeu onde eu quero chegar? Veja quanta coisa acontece estabelecida de um jeito completamente paralegal ali. Você estabelece uma série de regras que definem como o jogo funciona, quem vence, quem perde, né? Com base em quais parâmetros dentro do jogo. E essas normas vão estar acima das normas do direito positivo. Não é? Eu tenho direito, qualquer jogador que sofra falta no jogo de futebol pode ir lá uma delegacia e fazer uma denúncia de lesão corporal, não pode? Ou não? Pelo fato de que você está jogando um jogo de futebol, você perde o direito de exigir, né, uma penalização para o seu agressor por lesão corporal. O que vocês acham? Né? Você não perde esse direito. Claro que você tem o direito. Se você quiser, você vai lá. Qualquer jogador que tenha sido agredido em campo pode perfeitamente pleitear também que a polícia, que a justiça atue nesse caso. E por que ninguém faz isso? Então você vê, é uma regra de um jogo besta, né? Mas veja que para aquelas pessoas que estão vivendo nas regras do jogo, que elas próprias concordaram, essas regras assumem uma força tão grande que ela supera a força de lei. Vocês entenderam? A força, a importância disso? Uma lesão corporal deixa de ser lesão corporal. Uma lesão corporal deixa de ser lesão corporal. Né? Então, olhem para a força, olhem para o poder, né, dessa atividade esportiva como centro de gravidade da construção, né, de uma norma jurídica. O Sandro mencionou aqui o UFC. Verdade, tá vendo? Lutas, artes marciais. Nem toda arte marcial inclui necessariamente algum nível de agressão física. Muitas artes marciais são artes voltadas para demonstração da capacidade técnica. Mas no caso do UFC ou MMA, né, no caso da luta livre, né, do Ultimate Combat, sei lá o nome que se der para isso, as pessoas estão lá se agredindo, se socando, né, se destruindo. Tem gente que morre. Já aconteceu de morrer gente em ringue, né, as pessoas saem acabadas, destruídas lá de dentro. Elas aceitaram as regras do combate, é o combate físico orientado para a violência. Nada do que acontecia ali, se ficar dentro das regras que eles estabeleceram entre si, né, das regras do combate, nada do que aconteceu ali vai ser levado a júri, vai ser levado à justiça. Então, vejam a força disso. Então vejam o tanto de regras que existem dentro da sociedade, o tanto de normas jurídicas, o tanto de ordens jurídicas, o tanto de fossos de gravidade jurídicas que existem dentro da sociedade, que estão completamente fora da ordem do direito penal, da ordem do direito civil, da nossa ordem constitucional. Certo? Então, você vai dizer então que as regras do UFC não importam? Que as regras do futebol não importam? Que as regras do stop não importam? É claro que elas importam. Você vê que isso
tem um impacto muito maior, em geral, na vida das pessoas, do que as regras do direito positivado, né? Por exemplo, as regras do convívio familiar. Todos nós aqui temos famílias, né, que tem lá as suas idiosincrasias, ou seja, os seus hábitos, os seus costumes, os seus valores específicos, certo? Tem uma série de regras de convívio familiar que toda família vai possuir. As famílias são muito diferentes umas das outras, né? Alguém aqui chama o pai ou mãe pelo nome ou chama de você? Hein? Algum de vocês aí chama o pai ou mãe de você ou chama pelo nome? Não? Sim? Não? Talvez? Nem sim nem não, muito pelo contrário? Né? Na minha casa, não. Eu nunca chamei meu pai pelo nome. Eu sempre chamei de pai ou de senhor, né? Nem a minha mãe. Mas onde é que estava a regra que dizia isso? Não, é uma regra de convívio familiar. Agora, isso é regra de família? Não, porque há outras famílias que estabelecem regras diferentes. Isso significa que se alguém chama o pai ou mãe de você ou chama pelo nome, está sendo desrespeitoso? Absolutamente não. Se o pai ou mãe não faz questão de ser chamado de senhor, né, essa coisa toda, estabelece uma relação de maior proximidade com os filhos, essa relação de maior proximidade justifica um tratamento diferente. Isso é desrespeitoso? Não. Absolutamente não. Simplesmente uma regra diferente de convívio, né? Significa que o filho respeita menos o pai? Não. Significa que o filho tem menos respeito pelo pai? Não. Significa que o pai não se importa com a educação dos filhos? Absolutamente não. Significa que as regras dele é diferente. As pessoas foram criadas com outros hábitos, seja lá o que for. Mas essa família pode perfeitamente ter o mesmo nível de amor familiar, de amor filial. Ou seja, o convívio não quer dizer nada. Ou seja, chamar de você ou chamar de senhor é absolutamente irrelevante. O que importa é que haja respeito familiar. Veja que as pessoas podem chamar pai e mãe de senhor, né? E desrespeitá-los de todas as formas possíveis. Quem disse que chamar de senhor é sinônimo de respeito? Não é. Então, agora, quem é que define isso? Como é que se constrói essa regra? Você vê? Hábito, costume, convivência familiar. A família é uma das principais fontes de formulação de direito, de regras, de ordens que as pessoas devem seguir. Você pode fazer isso, não pode fazer aquilo, deve fazer aquilo outro, está proibido de fazer aquilo mais, né? Então você estabelece uma série de regras de convívio na família, depois com os amigos, depois nas entidades que você frequenta, etc, etc, etc. Existe uma grande quantidade de normas jurídicas diferentes, todas elas submetem as pessoas, né? E elas estão fora ou de alguma forma relacionadas, mas não necessariamente, né, estarão incluídas no direito positivo. Portanto, quando se fala em direito vivo, para os autores da sociologia jurídica e dentro dessa lógica do nosso amigo Eugênio, ele vai propor, portanto, que conta muito mais esses fatos do direito, os fatos concretos, os fatos reais, né, que estão aí, que dizem como a nossa vida deve ser, do que você pensar numa ideia subjetiva, né? Ir lá na biblioteca, olha, a doutrina jurídica está aqui, né? O Código Penal diz aquilo lá e tudo mais. Para ele isso é uma grande bobagem. É óbvio que isso importa, né? Isso tem lá a sua função social, mas o direito é tão maior do que isso, há tantas regras mais que nós devemos seguir para orientar a nossa vida, que faz mais sentido ir buscar o direito nesses fatos do direito propriamente, né, nos fatos que norteiam a nossa vida, do que só lá na letra da lei. Há muito mais direito do que aquilo que está positivado na lei. O Sandro falou aqui do debate sobre vários tipos de família, é verdade, né? Mas veja, muita gente usa, por exemplo, essa ideia de que família, né, é o centro, né, da organização social, é a base, né, a família é a base de tudo, a família é isso, aquilo, não sei o quê, né?
Aí muita gente usa, por exemplo, religião para discutir isso. Mas veja que mesmo na religião, isso é bastante problemático, né? O próprio Cristo considerava como a família dele muito mais o grupo de amigos que ele frequentava do que a sua própria família biológica, né? A passagem lá do Novo Testamento, não vou me lembrar onde, que, sei lá, que aparece lá Maria, né, indo lá puxar a orelha do menino, né? Maria vai buscar Cristo para levar para casa, porque ele não vai para casa, fica lá com os amigos, né? Fica lá com os apóstolos. Ela fala, não, venha conosco, você tem que ficar com a sua família. Ele responde, família? Mas o que é família? Família são as pessoas que eu amo, família são as pessoas com que eu me importo, família são todas as pessoas que são como eu, que pensam como eu, que sentem como eu. Então, família, né? Família é algo que tá em discussão como um conceito mesmo naquele momento histórico. Então, o que é família? Você pode pensar que família são as pessoas que você ama. Família são seus amigos mais próximos, né? Quem aqui não tem um amigo, né, uma amiga que é muito mais próxima do que os seus parentes biológicos, né? A família que você escolheu, né? Mas a família não pode ser aquela que você escolheu, a família não pode ser os seus amigos, a família não pode ser as pessoas que você mais ama nesse mundo. É isso. Então essa discussão é uma discussão que está aí, é uma discussão que está colocada, né? Então, dando sequência à nossa discussão, vejo que ele qualifica o debate, né, sobre o direito, sobre a construção do direito vivo, né, de uma maneira bastante particular. Só olhando aqui, né, para as palavras dele propriamente ditas, né, que explicam tudo isso aqui que nós já discutimos, ele vai falar que o centro de gravidade do desenvolvimento do direito não está nem na legislação, nem na ciência jurídica. Viram? Então, o direito propriamente dito, o direito que conta, aquele que efetivamente, né, impacta na vida das pessoas, ele nem é só a legislação, mas ele também não é o estudo do direito, ele não é a jurisprudência dos tribunais, ele não é a discussão conceitual que se faz sobre o direito em si. Esse centro de gravidade, ele está na própria sociedade, ele não é jurisprudência, ele não é a ciência do direito, ele não é a filosofia do direito, o direito não está no curso do direito, o direito não está nos tribunais, ele está na vida real, lá ele precisa ser buscado. O Ehrlich vai falar nessa segunda parte do texto que o direito vivo é aquele em contraposição ao apenas vigente diante dos tribunais e órgãos estatais. O direito vivo é aquele que, apesar de não fixado em proposições jurídicas, domina a vida. Simples assim. Certo? Então veja que coisa interessante. Essa discussão que nós estamos fazendo não é, portanto, uma discussão conceitual. Vocês entenderam onde eu quero chegar? A gente não está aqui, né, estudando uma bibliografia sobre o direito e tentando entender as diversas nuances da ideia do direito, conceitos jurídicos, essa coisa toda. Na verdade, o objetivo dessa disciplina é entender aquilo que conta, aquilo que é prático, aquilo que é real. Como é que funcionam as coisas? Como é que funciona a regra do jogo? Um exemplo do que seria isso é o seguinte. Se vocês, é que vocês estão ainda no segundo ano, né? Mas se vocês, quando vocês começarem a fazer estágio, né? Quando vocês começarem a frequentar já escritório de advocacia, frequentar fórum, ver lá as conciliações, né? Quando vocês forem no núcleo de prática jurídica, vocês vão perceber o seguinte: tudo aquilo que vocês aprendem em termos de leis, como funciona o Código de Processo Civil, isso é tudo uma grande balela quando você está vivendo na prática. O juiz faz aquilo que quer, policiais, o Ministério Público. É um samba do crioulo doido, é uma zorra o jeito como as coisas funcionam. A norma serve para o papel. Você chega lá, cada juiz faz as coisas de um jeito diferente, porque é o meu jeitinho, é assim que as coisas funcionam aqui. Né? Aí você vai ver cada advogado fazendo as coisas de um jeitinho também diferente, então você vai ver a polícia
o Ministério Público, a Defensoria, o Judiciário como um todo, cada um fazendo as coisas de um jeito diferentezinho daquilo que está no CPC, diferente daquilo que está na lei. E aí? Como é que você sobrevive a isso se você não está preparado para essa realidade? Se você não está preparado para uma discussão que uma coisa é o que está no papel, mas a prática, a realidade, aquilo que domina a vida é completamente distinto, é completamente diferente. Aquilo que leva você a ganhar uma causa efetivamente, aquilo que vai levar você a proteger pessoas, a você fazer prevalecer o direito dentro da ordem social quando vocês começarem a atuar como advogados, é completamente outra coisa. Decorar leizinha, decorar código é muito pouco para você ser efetivamente capaz de atuar como advogado. Você precisa conhecer literatura, você precisa conhecer filosofia, precisa conhecer história, precisa conhecer essa ordem social e mais, precisa entender como o sistema funciona. Porque vai se dar bem efetivamente dentro desse sistema jurídico quem entende os seus meandros, quem entende a sua lógica de funcionamento. Perguntem, conversem com advogados experientes para vocês verem. Eles pensam as suas peças, né, a sua produção toda jurídica que eles vão apresentar, né, no judiciário, variando de acordo com cada juiz. Então, dependendo do juiz que vai julgar o caso, né, onde o sujeito está lotado aqui, aí ele vai pensar, escrever de um determinado jeito, tentar mais ou menos entender a cabeça do juiz, como é que ela funciona, saber como é que você faz cada coisa. Ou seja, então veja que entender o sistema é quase tão importante, talvez mais importante do que efetivamente compreender sobre as leis, decorar código. Então entender essa dinâmica, entender a dinâmica da ordem social é absolutamente fundamental. Agora veja que coisa interessante, por exemplo, numa região como a nossa, né, nós temos aqui, né, uma região agrícola muito forte, né, uma produção agrícola muito importante. Nós temos relativamente poucas questões jurídicas vinculadas aqui à propriedade da terra, né? Então aqui você praticamente não tem movimento de contestação de propriedade de terra, tem pouco sem terra, né? Você não tem um movimento sem terra ativo. Os grandes proprietários de terra que mataram gente, que foram grelheiros, que roubaram ou expulsaram gente das suas terras, isso já faz bastante tempo, né? Então você tem grandes fazendeiros que fizeram isso, mas agora isso já está consolidado, né? Mas quem matou, né, nomes famosos aí de grandes propriedades agrícolas, grandes empresas agrícolas aqui da região, já mataram muita gente, já roubaram muita terra, mas agora isso já foi, né? Já passou, já está consolidado. Você não vê muita gente fazendo isso hoje. Então, você tem pouca contestação de título de terra aqui. Os problemas que você tem são problemas pequenos. Por exemplo, a Secretaria Municipal de Terra regularizando propriedade de gente que ocupou, né, terras devolutas há relativamente pouco tempo. Mas aí você dando título de posse de terra para pequenos proprietários. Mas de um modo geral, você tem pouca contestação de título de terra aqui nessa nossa região. Isso é muito mais forte em outros lugares. Mas quando você vai, por exemplo, trabalhar com essa contestação de título de terra, fazer reforma agrária, verificar então que terra pode ser desapropriada, que terra que não pode, veja que a discussão que se faz toda sobre isso, ela é muito mais política, ela é muito mais social do que uma discussão eminentemente jurídica, né? Que critério você vai poder utilizar para desapropriar uma terra? Aí você vai ter que buscar lá a Lei de Terra de 1850, que fala sobre o uso social da terra, né? A posse da terra só é efetivamente garantida se a essa terra é dado efetivamente um uso, né? Um uso social, ou seja, uma terra que alguém possua a propriedade dela, mas ela está abandonada lá há muito tempo, ela em tese, né, não tem uma propriedade garantida. Mas isso com base em quê? Isso vai variar muito, né? Um advogado que defenda a posse da terra, né, de um grande fazendeiro vai precisar fazer muito malabarismo, mas também alguém que defenda a desapropriação e divisão de uma fazenda, ainda que ela seja improdutiva, precisa fazer muita firula para tentar convencer, né, não só o juiz, mas um sistema judiciário, convencer a opinião pública de que faz sentido fazer isso. Então você vê, o embate
que efetivamente determina como uma decisão vai ser tomada, ele é muito mais um embate político, né? Não no sentido de político partidário, mas político no sentido de, e aí, o que, que a sociedade pensa, né? Quais são os valores sociais, qual é o acordo social que essa sociedade produziu. Então, as normas da construção, tanto do direito, quanto da tomada de decisão do direito, né? Mesmo dentro do sistema judiciário, vai estar muito mais vinculado a isso do que aquilo que está no papel, do que aquilo que está no código. Então, o juiz decide mandar alguém para a cadeia, né? Com base em que exatamente? Por exemplo, hoje nós temos aquele já incorporado no nosso Código Penal, essa ideia do princípio da insignificância, certo? Então, por exemplo, você é pai ou mãe de uma criança pequena, sua família está passando dificuldade, passando fome, você vai lá, rouba uma maçã, rouba uma comida, né? Seja lá numa loja, numa fazenda, seja onde for, e dá essa comida para os seus filhos. Você come e dá para os seus filhos. Você vai ser preso por conta disso? Não, né? Não vai ser preso. Você provavelmente não vai ser preso por conta disso, porque a nossa sociedade já chegou à conclusão de que numa situação como essa, né, não é do interesse da sociedade você prender alguém que cometeu um crime, mas um crime famélico, né, um crime de fome, não um crime com uma intenção dolosa, né, agressiva. Quem roubou, roubou porque estava com fome, não porque, né, por safadeza, né, digamos assim, e essa coisa toda. Mas até então, até que isso tenha sido positivado no nosso Código Penal, esse princípio da insignificância, esse princípio do crime famélico, né, ele já havia sido incorporado, não na lei, mas na prática. A grande maioria dos juízes não prenderiam, não condenariam à pena de prisão alguém por um crime insignificante ou por um crime que não configura que a pessoa seja um bandido perigoso. Agora, há muitas situações em que mesmo hoje, crimes que todo mundo consideraria insignificantes, mas que ainda constam no Código Penal como crimes, né? A conduta consta como conduta criminosa, portanto, a atitude do transgressor configura-se, né, como um ato jurídico de transgressão, está lá tipificado, né, no Código Penal. Muitas vezes, um juiz, por exemplo, que tem um viés aí mais de... eu ia falar mais agressivo, mas não é bem o caso. Assim, um juiz que tem uma visão menos empática, digamos assim, desse tipo de questão, tende a condenar pessoas a penas muito graves. É conservador, mas não só isso, né? É muito mais uma questão de falta de empatia, porque alguém pode ser conservador, mas não necessariamente ser um conservador significa que você é um babaca, né? Que você é um cara que tem desprezo pelo outro, que não tem capacidade de ter empatia pelo outro. Embora, infelizmente, haja, né, uma correlação forte, mas não é necessário. Não significa que se uma pessoa seja conservadora, ela não tenha a capacidade de ter empatia com o ser humano. Mas, infelizmente, né, nós temos uma quantidade muito grande, por exemplo, de autoridades no nosso país que não têm empatia pelo ser humano. Então, você vai ter aqui, né, condutas insignificantes, e a essas condutas é atribuído, né, penalidades absurdamente elevadas. E a razão para isso, vejam, é uma razão social. É uma razão que poderia ser diferente na cabeça de outro juiz, em outro lugar, em outro momento. A mesma atitude ensejaria uma penalidade muito menor ou nenhuma penalidade, né? Às vezes uma conversa, você mandar a pessoa para um centro de reeducação, seja lá o que for. Então vejam, a maneira como as leis são criadas, as ordens que determinam, né, a vida cotidiana das pessoas, tudo isso segue, né, segue circunstâncias, segue princípios que estão fora daquilo que está codificado. É preciso olhar fora do direito positivo, do direito escrito em lei, para entender, inclusive, como ele mesmo funciona. Certo?
Sim, né? O Matias falou, não levam em conta as circunstâncias do crime, sim o ato em si, sem fazer distinção. É verdade, mas veja que quando o juiz decide fazer isso, isso é uma manifestação política. Você escolhe fazer essa interpretação. Você poderia escolher interpretar de forma diferente. Quando isso é feito, quando essa escolha é feita, essa é uma escolha social, essa é uma escolha moral e é uma escolha política. Né? É uma escolha moral que pode significar tentar fazer prevalecer um determinado senso de moral, mas também significa, eventualmente, falta dela. Né? Por exemplo, vamos pensar aqui em direito eleitoral. Né? Aparece lá uma prestação de contas, né, no Tribunal Regional Eleitoral, uma prestação de contas de um candidato local aqui. O juiz tem simpatias, né, pelo sujeito. A prestação de contas, né, ela é toda torta, mas você vai ver, ela é moderadamente correta, porque ela tem lá, apresentou lá algumas notas, não há nenhuma discrepância formal muito grande, então o juiz simplesmente aprova e manda embora. Agora, se você fizer uma análise detida daquilo que está acontecendo, da documentação, vendo aquilo que aconteceu, uma pessoa, né, o juiz regional eleitoral, é perfeitamente capaz de ver que, né, a prestação de contas que foi feita não é compatível com a campanha que eu vi, com a campanha que ele viu na TV, com os gastos que ele viu acontecendo, né, e tudo mais. Então, é óbvio que a campanha gastou muito mais dinheiro do que aquilo que foi comprovado. E aí, o juiz ou as autoridades todas vinculadas a esse processo, elas vão, né, cavar isso para tentar buscar mais elementos ou simplesmente deixa passar? Porque se você for simplesmente, né, julgar o ato em si sem fazer distinção da circunstância, que é isso que está no código, não é isso? O juiz, ele não é investigador, ele recebe lá uma documentação, ele julga com base naquilo que está documentado, ponto. Se o juiz fizer isso, ele está fazendo prevalecer a justiça e a moral? Veja, nesse caso que eu acabei de mencionar, da justiça eleitoral regional, não. Mas ele pode simplesmente fazer uma escolha por, né, seguir a norma do jeito que ela está escrita, mas essa escolha é uma escolha imoral. É uma escolha que é feita não para fazer prevalecer a moral, mas para fazer prevalecer princípios outros. Veja como as coisas são complicadas, né? Voltando aqui para o nosso amigo Ehrlich, ele também vai dizer que querer aprisionar o direito de uma época ou de um povo nos parágrafos de um código corresponde mais ou menos ao mesmo que querer represar um grande rio num açude. Fica claro para vocês o que é isso? O que entra não é mais correnteza viva, mas água morta, e muita coisa simplesmente não entra. Para entender o que significa isso? O direito de uma sociedade, de um povo, de uma civilização inteira, é um direito vivo, segundo ele. Pensar nesse direito como pensar na correnteza de um rio. Se essa correnteza ela é represada, ela continua sendo água, mas ela já é uma água aqui que tem outras características. Quando a lei está positivada, ela está positivada e ela obviamente continua sendo água, né, para fazer essa comparação. Portanto, ela representa também os elementos jurídicos de um povo. Mas a partir do momento que ela já foi positivada, ela passou por toda uma discussão no Congresso, ela foi apresentada por forças políticas, foi apreciada pelo Congresso, passou pela primeira comissão, que é a Comissão de Constituição, Redação e Justiça. Não foi identificado ali que ela tinha nenhum conteúdo inconstitucional. Ela passa, né, para as comissões específicas, depois a mesa pincela essa proposta, leva a plenário, ela vai ser votada, aprovada, né, e vai entrar em vigor depois de ser sancionada pelo Poder Executivo. Quando isso acontece, em geral já passou tanto tempo nessa tramitação que os valores, os hábitos, como eles estão
sempre, né, em constante movimento, muitas vezes esses valores já até mudaram. Isso aqui lembra muito aquilo que o Heráclito, né, aquele filósofo grego, falava, quando ele menciona que tudo é movimento, tudo é fluidez. É por isso que ele vai dizer, é impossível você se banhar 2 vezes no mesmo rio, porque quando você entra no rio, né, a água está passando. Quando você sai e volta, toda aquela água já passou. Então a única coisa que existe ali é a margem, né, a encosta do rio. Porque a água inteira não é mais a mesma. O rio no qual você entra é outro completamente. Não tem nada ali que havia antes. Quando você pensa em direito, o Eugênio aqui fala uma coisa muito parecida. Aquilo que as pessoas pensam, sentem, aquilo que as pessoas desejam, os valores fundamentais, os critérios que norteiam a vida das pessoas, elas os têm em mudança contínua. Isso vai mudando o tempo todo. Claro que não é uma mudança tão radical, né? Mas a mudança ela é permanente. Ainda que ela seja lenta, ela é permanente. Portanto, quando uma lei foi positivada, ela capta uma fotografia de um determinado momento histórico. Conforme as pessoas vão mudando os seus valores, os seus hábitos, a sua cultura, a sua moral, a lei que já está positivada, ela vai sempre tender a estar em certa dissonância com esses hábitos, com esses costumes e com esses valores. Portanto, quando você olha para a lei de um país, ela nunca é uma expressão real daquilo que as pessoas pensam, querem e sentem. Ficou claro isso? Ela está atrasada, ela está sempre um passo atrás. Porque as pessoas querem algumas coisas, aí isso vai ser positivado na lei. Mas conforme chega na lei, as pessoas continuam indo para frente. E a lei fica lá parada. E é por isso que vocês vão precisar comprar esses vademecums todo ano, né? 2016, 17, 18, 19, 20, 21, todo ano tem um. E por que isso? Porque a lei tem constante mudança. Ela vai precisar mudar o tempo todo ano, em vários pequenos pontos, mas muitas vezes são pontos significativos, porque ela precisa estar sempre se adaptando a essa mudança que ocorre na sociedade. Né? Vocês têm que comprar o vademecum não porque o legislativo quer sacanear vocês e fazer vocês gastarem dinheiro, né, comprando um livrão caro novo todo ano, mas porque isso é da nossa realidade social. A sociedade avança, mudam os seus valores, mudam os princípios, muda a legislação para acompanhar, né, esses valores. Então a legislação precisa mudar para ela não ficar completamente em dissonância com os princípios, com os valores morais da nossa sociedade, com os nossos hábitos e com a nossa cultura. Certo? Ainda segundo o nosso amigo Eugênio, apenas uma pequena parcela do direito, o direito estatal, realmente emana do Estado. O resto emana dos hábitos, dos costumes e dos valores. E para finalizar, veja que interessante, né? Ele vai dizer e deixar muito claro que o legislador ele não cria o direito, né? Nesse momento, segundo toda essa discussão que a gente tem feito, já deve ter ficado óbvio, certo? O legislador ele não cria o direito, ele o deduz ou sanciona baseado na razão, nos costumes e nas instituições sociais. Ficou claro por quê? Né? Ficou claro o porquê disso? Então veja, o que é direito? Se direito vivo é essa coisa, né, esse conjunto de normas, regras, ideias de certo e errado, que não são conceitos filosóficos, mas aquelas coisas práticas que ordenam de verdade, efetivamente, concretamente a nossa vida. Se o direito é isso, não, se direito é essa perspectiva jurídica, perspectiva a partir da qual as normas e regras são criadas, envolvendo tanto as regras da sociedade, da comunidade, quanto as regras do direito positivo, né, do direito contido em lei. Se o direito é isso, ele tem diversas fontes, e essa fonte ela é mutável, porque ela se baseia naquilo que as pessoas querem, sentem e desejam. Então, onde é que está esse direito? Nessa vontade social.
O que o legislador faz? Ele cria direito? Não. Ele deduz o direito com base naquilo que ele acha que as pessoas pensam, naquilo que ele acha que as pessoas sentem. Ele capta esse sentimento geral da população, transforma isso em código e submete a debate no plenário, submete ao legislativo, ao poder que vai fazer tramitar essa regra e efetivamente aprová-la e colocá-la em funcionamento, porque em movimento ela vai estar sempre. Ok? O que o legislador faz é deduzir o que a sociedade pensa. As regras, elas não são criadas, elas são propostas com base naquilo que a sociedade deseja. Não há invenção de regra. Cada regra, cada sociedade é essencialmente, né, fruto desses valores, desses princípios, dessas normativas. Elas criam essas normativas com base nas suas inter-relações pessoais, nas suas inter-relações sociais. Então, a família é uma fonte de direito, né? Os amigos reunidos no boteco, jogando um jogo qualquer, jogando cartas, jogando stop, jogando seja lá o que for, essas relações são fonte do direito, são fonte de normas. As atividades esportivas, as associações, qualquer uma que vocês façam parte, tudo isso, né, são fontes do direito, né? As religiões, seja lá o que for, tudo isso são fontes do direito. Mas as fontes formais, né, as instituições do Estado, poder legislativo, né, tudo isso tem a ver com o processo de tramitação de lei. Somando-se tudo isso, aqui você tem o processo de fermentação e formulação do direito. O centro fundamental de gravidade desse direito, ele está na sociedade, porque é lá que está a maior parte do direito que norteia efetivamente a vida das pessoas. Os fatos do direito são os fatos sociais, são os fatos produzidos e construídos em sociedade, certo? Baseado nisso, baseado nesses princípios, né, que vão dar origem aos fatos, o legislador produz leis deduzindo aquilo que a sociedade pensa, quer e sente. Então você tem o centro de gravidade menor, que é o estatal, o centro de gravidade maior, que é o social, e dessa barafunda, dessa mescla toda, surge aquilo que, em geral, numa sociedade nós chamamos de direito. As leis, normas e regras que ordenam a nossa vida em sociedade e também em relação ao Estado. O Estado ordena, normatiza e influencia as regras de funcionamento da sociedade, mas a própria sociedade também cria as suas próprias regras, né? E, fundamentalmente, é principalmente dentro dessas regras que a vida acontece. Portanto, o direito ele é maior dentro dessa macroestrutura, ele é maior fora das fontes formais do direito, embora aquilo que consta nas fontes formais do direito também tenham a sua relevância. Mas é preciso principalmente buscá-lo fora das fontes formais do que dentro delas. Ok? Então é isso, pessoal. Abraço para vocês. Obrigado aí por terem assistido, né? Eu vou colocar depois o resto das aulas. Sim, essa aula está sendo gravada. Já já eu coloco lá para vocês, provavelmente aí nos próximos dias. Ok? Então é isso. Abraço. Não deixe de olhar depois a plataforma para ver os novos conteúdos. Vejam lá o texto que eu disponibilizei, né? O que eu indiquei para vocês, né? O livro da Cláudio Souto. Uma coletânea muito importante. Os textos são fundamentais para vocês acompanharem essa discussão que a gente está fazendo, né? Vocês ganham muito mais fazendo uma leitura do que simplesmente só acompanhando as aulas. É muito importante que vocês efetivamente, né, incorporem também, né, o conteúdo que está colocado nesses textos, porque ele é muito mais aprofundado, é muito mais denso, ele vai abordar um monte de assuntos para além daquilo que nós, né, conseguimos fazer nesse tempo curto das aulas, certo? Então, para que vocês aproveitem bem de verdade essa nossa disciplina, é importante que vocês consigam, né, incorporar todo esse conteúdo, né? Quanto mais conteúdo vocês introduzirem no dia a dia de vocês, quanto mais conteúdo vocês lerem, né, verem, ouvirem, melhor, ok? Então é isso, pessoal. Abraço, boa noite
Até a semana que vem. Tchau, tchau.